Que bom estar aqui com vocês. Talvez tenha acontecido algum probleminha aqui, ok? Mas aguardo vocês para vocês entrarem aqui. Quem quiser entrar aqui nessa tarde comigo para nós glorificarmos ao Senhor mais um tempinho. Quando nós estamos desocupados, né, com um tempinho a mais da correria do nosso dia, nós devemos nos ocupar em adorar o Senhor, né? Glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, né? Para quem não me conhece, meu nome é Irani, tá? Então, eu sou diaconisa ali da Igreja Pentecostal Cristã em Floresta, ok? Acho que a conexão tá um pouquinho lenta, gente, mas eu acredito que vai dar certo, ok? Então, a paz do Senhor para vocês. Queria compartilhar aqui um texto com vocês logo, logo, tá bom? Então, esse é um dia maravilhoso que fez o Senhor para nós. Ele viu que era bom esse dia, né? Para a honra e glória do nome dele. Ele viu que era bom. Por isso, fez cada dia para a honra e glória do seu nome, né? E para também nos alegrar, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? O Senhor viu que era bom construir-nos e construir todas as coisas, não é mesmo? Então, aqui, se você tiver algum pedido, você queira comentar, ok? Comentar aqui, deixar o seu comentário. Sou de um grupo de intercessão também em Floresta, ok? E também de um grupo de intercessão em Petrolina, com o pessoal da Pentecostal Emanuel de Petrolina e outros grupos que eu consigo estar, ok? Então, eu creio que hoje vai ser um momento maravilhoso. Creio que o Senhor já falou com você, assim como o Senhor já falou, aqui conosco. Bom ter você aqui. Meu primo Gerson, que bom que você está aqui para ouvir da parte do Senhor. Amém? Com o Senhor nós não temos prejuízo, né? Nós só temos vitória. Aquele que crê no Senhor, ele é vitorioso, porque o Senhor, ele abençoa, ele responde àquele que crer nele, ok? Será um Deus vivo e poderoso, ele pode realmente todas as coisas, né? Então, é maravilhoso termos mais um dia para agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, porque muitas vezes nós pensamos que a vida é nossa, e de fato não é nossa, né? O nosso respirar é do Senhor, né? Toda a nossa vida, o Senhor nos emprestou o fôlego de vida, que é o fôlego de vida dele em nós, para que nós possamos viver e adorar o Senhor. Esse é o propósito. Vivermos um pouco mais de tempo nessa terra para adorar ao Senhor, ok? Então, eu gostaria, nessa tarde, de deixar aqui um texto para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Muitas vezes nós falamos da parte do Senhor, não é porque nós sabemos mais que outras pessoas, eu sei tudo, não é que nós sabemos mais. Quem fala algumas coisas da parte do Senhor, quem prega a palavra do Senhor, não é que ele sabe tudo, ele sabe aquilo que ele tem se dedicado a aprender. Ele sabe aquilo que o Senhor realmente tem derramado sobre nós para aprendermos. Então, nós buscamos e o Senhor responde.
ok? Deixar um texto aqui para que nós possamos compreender. Eu creio que o Senhor, nessa tarde, vai realmente responder a sua e as minhas os meus questionamentos, as minhas perguntas, porque muitas vezes nós estamos dia a dia, Senhor, por que que eu não vivo esse milagre? Por que eu não tenho uma vida de paz? Por que eu não tenho uma vida, entre aspas, como as outras pessoas? Nós olhamos muitas vezes para as pessoas e achamos que a vida delas é maravilhosa, e não é dessa forma, né? Nós não podemos medir as nossas vidas pela vida do outro. Medir a vida, achamos que a vida do outro está perfeita, e não é dessa forma, não é verdade? Não é. Muitas vezes as pessoas, até que têm muito mais dinheiro que nós, muitas vezes, que eu, ela não tem uma vida sossegada. Muitas vezes ela vive fugitiva, muitas vezes ela está doente, que o seu dinheiro de milhões não compra coisa alguma. E nós, com o pouco que o Senhor tem derramado sobre nós, nós precisamos ser gratos, né? Estarmos satisfeitos com tudo que o Senhor tem dado, né? Então, eu, pelo menos, estou satisfeita com tudo que o Senhor tem me dado, né? Porque até aqui me ajudou o Senhor. Em muitas outras coisas que eu tenho vivido, esse ano passado foi muito difícil, né? Em que eu perdi a minha mãe, mas mesmo assim o Senhor não, independente de perdermos familiares, Ele não nos abandona quando você está confiante nele, né? Independente, até a morte, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Precisamos crer que Ele é poderoso para fazer além do que nós pensamos, além do que nós imaginamos, né? Nós fazemos planos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer assim, assim. Mas o Senhor, Ele tem a última palavra. Ele muitas vezes não quer que a nossa vida tome aquele curso. E muitas vezes Ele fala, olha, só até aqui você irá. E também a palavra do Senhor fala que se nós agradarmos ao Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Se nós honrarmos pai e mãe, Ele acrescentará dias de vida sobre nós. Se nós tivermos 80 anos para viver, Ele pode acrescentar mais 15, 20 anos, conforme foi com Ezequias, que ele acrescentou 15 anos de vida, né? Mesmo que estava condenado à morte. O Senhor fala, olha, você vai morrer, Ezequias. Mas imediatamente, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele já manda Isaías, fala, olha, fala para ele que ele não vai morrer mais. Eu vou acrescentar dias de vida, 15 anos de vida, para que ele realmente faça a vontade do Senhor e viva aquilo que o Senhor tinha para ele, né? Eu acho que eu estou suando um pouco, porque aqui está bem calor, né? Mas muito bom ter aqui vocês aqui nesse vídeo conosco. Aqui está um pouco quente, tá? Mas eu creio. Deixa eu abrir aqui a palavra, tá? Quem não estiver com a palavra, gente, só vai acompanhar aqui um pouco, ok? Eu vou só rapidamente. Então, quem não estiver com a palavra, vai acompanhar aqui um pouquinho. Só um texto rápido, tá? Rápido. Às vezes a gente prepara as coisas muito antes, né? Mas eu resolvi trazer aqui uma meditação para nós,
agora à tarde. Sem muita preparação. Ok? Vou deixar aqui para vocês, se vocês estiverem aí com as suas Bíblias nas mãos. Eu vou ler aqui para vocês Êxodo, capítulo 14, versos 1. Eu vou estar lendo algum texto, alguns versículos, tá? Não o capítulo. O capítulo é o maior e versículo é o menor, ok? Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, em Migdol, e o mar diante de Baal-Zefron. Baal-Zefron é uma entidade, um ídolo, né, daquele lugar. Em frente dele estareis o campo junto ao mar. Assentareis o campo junto ao mar. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e de certo os encerrou. O Senhor diz: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, o Senhor revelou a Moisés que eles deveriam ficar em determinado lugar, né, em frente ao mar, diante de Baal-Zefron, e também Deus endureceria o coração de Faraó, porque Faraó, ele perseguia o povo de Israel, segurou o povo de Israel, sem deixar fazer a vontade do Pai, enquanto eles estavam presos, perseguidos por Faraó. Ele revelou a Moisés porque Moisés era seu servo fiel, temente a Deus. Quando nós tememos ao Senhor, o Senhor nos revela a vontade dele, nos dá livramento. Ok? Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, que era Faraó, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizeste isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? Então, os servos e Faraó perseguiu o povo de Israel, né? Assim como muitos não acreditam que nós caminhamos fiel ao Senhor, verdadeiro ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, aquele que é verdadeiro, que não habita em terra, ele habita nos céus, o Deus Todo-Poderoso. E que nós, muitas vezes, algumas pessoas dão gargalhadas, né? Estou acostumada a, muitas vezes, ser, como diz, levar chacotas, né? O crente isso, o crente aquilo, o crente a Deus. Ele, muitas vezes, as pessoas falam várias coisas, mas não importa. O que importa é que nós adoramos ao Senhor Deus vivo e poderoso, e que nós precisamos anunciar a verdade a todos, aqueles que quiserem crer no Senhor. E o que importa é o que o Senhor acha de nós. O que importa é o que o Senhor, se o Senhor está aprovando a nossa caminhada. Ok? Então, o Senhor fala que endureceu o coração de Faraó, né? E Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Muitas vezes, o Pai, o Senhor, ele permite que os homens nos persigam, deboche, fale alguma coisa, tudo porque o Senhor, ele permite.
Tudo porque o Senhor, Ele tem controle de todas as coisas. Ele quer também provar até o crente, para ver se realmente o crente adora ao Senhor ou vai dar ouvidos às falácias desse século. Então, Ele nos prova o nosso amor, a nossa gratidão, ok? Então, Ele realmente colocou ali os homens de Faraó, e Faraó vai perseguir o povo de Israel. E ele fala, eu vou provar para eles, né, quem é realmente o Senhor verdadeiro, né? Então é isso. Vamos ver aqui no versículo 8, que fala isso, né? Saíram o povo, os egípcios e Faraó, perseguiram todos com seus cavalos e carros, né? O faraó, seus cavaleiros e os exércitos, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefron, que era realmente o lugar em que o Senhor tinha ordenado. Eles fizeram, Moisés e o seu povo, o povo de Israel, fez conforme o Senhor ordenou. E chegando Faraó, os filhos de Israel se levantaram, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com as diversidades da vida, quando nós nos deparamos com as dificuldades, muitas vezes, por ser humano, nós ficamos com medo, tememos muitas coisas que está à nossa frente. Nós tememos aquilo que parece mal aos nossos olhos. E o povo clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos ir e sirvamos aos egípcios. Nós não podemos ficar atormentados, não podemos ficar espantados, medrosos, a ponto de cedermos ao inimigo, aos inimigos que nos perseguem em todos os dias, em todos os anos, na nossa caminhada, porque nós temos um Deus poderoso para batalhar as nossas batalhas. Em muitos lugares na palavra diz e prova que o Senhor é quem guerreia as nossas guerras. Quando nós vencemos algo, não é a nossa força, não é o nosso braço que ganha aquela guerra, mas sim o Senhor. Então, eles temeram e falaram: Moisés, por que você nos trouxe nesse lugar para morrer? Não tinha lá sepulcro, né, onde nós estávamos? Por que você nos trouxe aqui? Não precisava eles, servos fiéis, conhecendo um Deus vivo, ter medo, porque viu o inimigo à sua frente. E já foram dizendo: deixa-nos servirmos aos egípcios, deixa-nos ter os egípcios como Deus para nós. Porque quando você serve a um Deus que não é o Deus vivo, o Deus que vive no céu, que fez os céus e a terra, que enviou Jesus Cristo como único Senhor Salvador das nossas vidas, quando você serve a outros deuses, você não serve a um Deus verdadeiro.
porque não criou coisa alguma. Os deuses feitos por mãos humanas, os deuses que foram intitulados, eles receberam um nome porque os próprios homens colocam o nome. Esse é o Deus, seja qual for o nome, né? Esse é o Deus fulano, esse é o não sei o quê. Eu creio, vamos dizer assim, eu creio naquele, outro, cada um crê naquilo que acha. Mas a palavra diz a respeito de Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, né? E nós devemos tomar uma decisão por aquele que é poderoso para fazer. Nós nascemos, né? Fomos criados por um Deus verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra e todas as outras coisas, né? Não há outro Deus que tenha feito tamanha criação. Não há outro Deus que tenha feito um homem perfeito, os animais, tudo que há, né, no mundo foi o Deus verdadeiro dos céus. Nenhum outro que possamos querer adorar, nenhum outro que possamos crer, fez nada comparável. Todas as obras de Deus, ela é incomparável a toda a obra de qualquer outro Deus. A palavra de Deus, deuses aqui na Bíblia é com letra minúscula. E Deus maiúsculo é porque tem todo o poder. Então, aí diz assim, pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morreremos no deserto. Estavam com tanto medo a ponto de achar que já iam morrer. Mas lá atrás, Deus falou, eles vão ver quem é Deus. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O povo estava murmurando, achando que já ia morrer. Não lembravam de tudo que o Senhor tinha feito por eles. Hoje eu estava meditando, né, sair na rua para resolver algumas coisas e tal, e eu voltei para o trabalho. Nem sempre aquilo que nós estamos vivendo no momento é a palavra definitiva do Senhor para as nossas vidas. Ainda nesse ponto, o povo de Israel ainda não estava vivendo o milagre do Senhor. Mas o Senhor tinha algo já preparado para eles, sem que eles discernissem que o Senhor já ia fazer o milagre. Sem que eles percebessem, já tinham vivido várias coisas, o Senhor já tinha provado, já tinha feito vários milagres, mas eles não discerniram que aquele momento poderia ser o ponto que o Senhor ia se manifestar e fazer o milagre. Discernir que ali poderia haver um milagre naquele dia. Eu estava meditando hoje, caminhando, meditando, Senhor, eu estou vivendo isso ou não estou vivendo tal coisa, mas o Senhor me trouxe a lembrança de todas as coisas que eu já vivi no Senhor. Todas as coisas. Eu já vivi grandes bonanças, grandes milagres de livramentos, em questão de saúde. Eu já vi grandes milagres. E se hoje você não está vivendo o milagre que você pensa, que você espera, se eu não estou vivendo o milagre nesse dia de terça-feira, nesse momento de terça-feira,
é porque dias melhores virão. E se o Senhor não fez, hoje ainda, na vida de muitos, Ele ainda pode fazer. Para nós, um dia é 24 horas. Mas o tempo do Senhor não se conta dessa forma. O Senhor, Ele trabalha sem parar. Nós paramos, vamos dizer assim, 24 horas, meia-noite, vamos parar, vamos dormir no mínimo. Mas, para muitos que dormem, né, meia-noite. Então, mas o Senhor, Ele continua trabalhando. Ele pode fazer um milagre, qual for o milagre, Ele pode fazer agora, às 4, às 5, às 10, às 11, à meia-noite, à 1, 2, às qualquer hora que Ele quiser. Porque Ele é dominador de todas as coisas. Ele é Deus fiel, Ele é o único que nos fez, que governa, que tem domínio de todas as coisas. Então, o que eu gostaria de deixar frisado é que Ele é Deus de milagre poderoso para se manifestar. E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos cheguem à salvação. Então, fica com essa palavra, que se o Senhor ainda não se manifestou para você, que você pudesse contar das maravilhas dele, você ainda vai viver. Creia, porque você ainda vai viver os milagres. Se você viveu, você vai contar que você viveu muitos milagres do Senhor. Se você não viveu, você vai viver. Basta que nós tenhamos plena convicção, estejamos gratos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se você passou fome ontem, hoje você pode não passar. Se você viveu milagres hoje, amanhã você pode não viver. Mas em todo tempo você saiba que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Então, no versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamam a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem, que continuem andando, continuem fazendo todas as coisas e temendo ao Senhor. Continuem. E tu, levanta a sua vara, disse a Moisés. A tua vara, estende a tua vara, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Então, o Senhor me trouxe esse texto nesse dia. Porque nós, humanamente falando, quando nós não caminhamos, né, gratos ao Senhor, não permanecemos gratos, independente de estar vivendo um milagre ou a escassez, o Senhor não se agrada de nós. Porque eles já estavam murmurando antes do tempo. E o Senhor falou: por que eles clamam a mim, parados, já falando que vão morrer, sendo que eu estou no controle de todas as coisas. Sendo que eu estou à frente, eu prometi para que eles viessem a esse lugar, porque eu daria livramento, e eles veriam quem realmente é Deus, e os próprios egípcios e Faraó veriam quem era realmente Deus verdadeiro. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que eles entrem nele atrás deles, e serei glorificado em Faraó e todos os seus exércitos, seus carros e seus cavaleiros. Então, o Senhor já tinha falado que endureceu o coração de Faraó para que perseguissem
eles. E muitas vezes, nós cremos só naquilo que estamos vendo à nossa vista, as dificuldades. E esquecemos que há um Deus sobre nós, há um Deus por nós, há um Deus todo-poderoso para fazer. E conforme ele fala, ele cumpre. Ele falou que endureceu o coração de Faraó. E aqui ele fala novamente. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele, que entre no mar, certo? Para que ele entre nele, que entraria no mar, atrás deles, do povo de Israel. E eu serei glorificado em Faraó, né? Todo mundo conhece a história do Mar Vermelho que se abriu. Então, abriu para o povo de Israel passar. E eles foram engolidos porque perseguiram Israel, como aqui o Senhor fala, né? Que entraram lá dentro do mar para perseguir Israel. Israel passando em terra seca e os egípcios e Faraó sendo engolidos, né? Pelo mar. E serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, e os seus carros e os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e seus carros e seus cavaleiros. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço ao Senhor, mais um dia de vida, mais um tempo no Senhor. Agradeço aí cada pessoa que entrou, né? Minha cunhada Ilse, a amiga, minha prima Rosanira, Cícera, que o Senhor abençoe. Todos os outros aqui que entram, muitas vezes que eu nem conheço o nome, entra, dá uma saída, né? Então, eu agradeço a todos e que vocês possam permanecer crendo no Senhor. Que o Senhor possa realmente aí abençoar vocês grandemente, viu? Agradeço ao Senhor, que vocês tenham uma ótima tarde, né? Creia que não haverá sequidão de estio, como diz a palavra, para aquele que crê no Senhor, para aquele que espera no Senhor, né? Continua caminhando, diga ao povo que marche, continue, independente das dificuldades. Continue marchando, confiando no Senhor, marchando e continuando crendo no Senhor, que Ele que faz o milagre todos os dias. Não importa o tempo, não importa a hora, Ele sempre faz o milagre. Ele sempre tem uma mesa preparada para cada um de nós. Amém? E Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papinho. Quem tiver aí um pedido de oração, né, que possa pedir aí. Hoje eu tenho intercessão às 6 da tarde com o pessoal da Pentecostal Cristã. Dia de sexta-feira eu estou com o pessoal de Petrolina, ok? E outros mais que eu consigo, como eu falei aqui no começo, tá bom? Eu agradeço o carinho, que o Senhor é Deus do impossível, que vocês possam a cada dia estar lembrando aí da palavra do Senhor e colocando aí, clamar ao Senhor, não um clamor de murmuração, como fez os egípcios, o povo de Israel, aqueles que estavam com Moisés, falou, olha, por que você nos trouxe aqui? Por que você nos trouxe nesse deserto? Por que você não deixou a gente servir a Faraó, a outros deuses, né? A obedecer somente a outros deuses? Por que você nos trouxe? Né? E Moisés fala, o Senhor falou que o Senhor faria um milagre sobre as nossas vidas. E Ele é Deus fiel, Ele é Deus verdadeiro. Ele não mente. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor. Ficai quietos. Né? O clamor diante do Senhor
é de confiança. Senhor, eu tenho essa questão para colocar diante do Senhor. Senhor, eu sei que tu és fiel. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais nas nossas vidas do que eu possa pensar. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Deus acima de todos os deuses, que fez com que o mar se abrisse e todos o seu povo, todos aqueles que criam, o povo de Israel, que criam no Senhor, que confiavam no Senhor, passou em seco. E assim o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito. Até a minha mãe, que eu perdi em setembro, o Senhor é fiel, porque ela foi crente em Cristo Jesus. Cria, nos últimos dias que eu estive com ela, mãe, creia que o Senhor é poderoso para fazer. Não é porque nós perdemos nossos entes queridos que nós perdemos a batalha. Aquele que serve ao Senhor, ele precisa ser fiel até a morte. Eu falava para minha mãe, mãe, creia que o Senhor é poderoso para fazer. Ele fez da forma dele. Porque nós adquirimos a morte com a consequência do pecado. Por isso que nós morremos. Mas a morte física, ela não quer dizer o fim. A morte física, ela é porque Deus quis assim. E nós não podemos, como o povo de Israel, murmurar contra Deus. O Senhor quis assim. E muitas vezes eu, falando com a minha mãe nos últimos dias, eu creio. Muitas vezes eu pegava ela orando sozinha na última semana, antes de o Senhor levar, eu pegava ela orando, adorando. Eu tenho vídeos, eu tenho fotos. Eu tenho vídeo, tenho fotos da minha mãe orando e adorando ao Senhor. Que eu não expus, porque é muito difícil. Mas o Senhor quis assim. E com cada um de nós não vai ser diferente. Nós, todos vamos morrer, todos o Senhor vai levar conforme a vontade dele. Mas ela adorava o Senhor, ela agradecia ao Senhor. Mesmo falando muitas vezes, olha, tá difícil, eu não estou aguentando, por quê? Entende? Mas o Senhor quis assim. Só um instante. Ô, moço, essa outra também é família dela. Tá? O rapaz entregar aqui uma encomenda, aqui, né? Eu fui falar, ok? Então, o Senhor quis assim. O Senhor levou, né? Aquele que perseverar até o fim, né? Será salvo. Né? Aquele que crê no Senhor e permanecer até o fim. E assim o Senhor quis levar. E ela falava, estou cansada, eu não aguento. Por quê? Porque muitas coisas ela não entendia mesmo. Por quê? Mas, e muitas coisas nós não entendemos. O Senhor fala que Ele não vai nos revelar tudo. Muitas coisas nós não saberemos, nem tenta adivinhar, porque Ele não vai nos revelar. É só aquilo que Ele estiver realmente no propósito dEle nos revelar. Muitas coisas não, porque nós somos seres humanos, muitos seres humanos não têm a capacidade de aguentar certas coisas. Somente Deus, por isso que Ele é diferente. Por isso que Ele é incrível, por isso que Ele é magnífico. E eu não paro de falar, tá? Ok? Deus abençoe vocês, né? Que vocês tenham um ótimo dia e um ótimo final de tarde, ok? Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.